As fêmeas em lactação, elas precisam ser vistas um pouco mais individualizadas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Agro do Presente Rural. Hoje o gerente de suínos da Grosseries Multimix, Francisco Pereira, fala sobre o manejo alimentar de matrizes em fase de lactação. As porcas hiperprolíferas são uma realidade da suinocultura. As fêmeas foram melhoradas geneticamente, estão produzindo cada dia mais leitões, produzindo mais leite e, consequentemente, se desgastam mais para produzir esses leitões e mais leite. Com isso, essas fêmeas precisam de uma atenção especial na hora de receber ou de constituir as dietas para alimentá-las. Vamos tentar conversar um pouco sobre isso aqui hoje. E para a gente chegar ao máximo potencial genético, o máximo potencial de produção de leite e de leitões desmamados dessas fêmeas, a gente precisa entender essas fêmeas num contexto de produção local, né? E a gente sabe que as condições brasileiras ou as condições sul-americanas são condições tropicais, nas quais esses animais sofrem com a diferença de ambiente térmico que eles preferem. Eles preferem regiões de temperaturas mais amenas, aí menores que 25 graus. Portanto, parte da produtividade dessas fêmeas é dependente do conforto térmico e do conforto ambiental. Portanto, as adaptações do ambiente dessas fêmeas para que elas tenham ambientes confortáveis também são favoráveis para a boa produtividade, para a gente conseguir chegar no máximo potencial dessas fêmeas. Além disso, nutricionalmente, a gente tem diversas estratégias para chegar a atender as necessidades dessas fêmeas. Mas a gente tem condições ou particularidades dos consumos desses animais que precisam ser entendidos um pouco diferente do geral do manejo que a gente dá à suinocultura, que é o entendimento da população enquanto grupo homogêneo. Na verdade, as fêmeas em lactação, elas precisam ser vistas um pouco mais individualizadas, porque as categorias dessas fêmeas têm comportamentos de consumo voluntário diferente. Por exemplo, as fêmeas jovens, as fêmeas de primeira aparição, que a gente chama de primíparas, essas fêmeas, elas têm uma menor capacidade de consumo e, consequentemente, elas têm um desgaste corporal mais acentuado por causa dessa menor capacidade de consumo, porque elas produzem praticamente a mesma quantidade de leitões que as fêmeas adultas. Então existe aí essa diferença na capacidade de atender a produção de leite dessas fêmeas. Algumas fêmeas, por exemplo, as fêmeas que têm comportamentos particularmente retraídos, elas vão ter consumos baixos ao longo da vida inteira. Essas fêmeas também poderiam ser observadas em condições um pouco mais específicas. E no extremo diferente, a gente tem fêmeas adultas que já perderam a capacidade de produção de leite e vão ter consumos grandes, mas não têm capacidade de produção porque não tem aparelho mamário mais conservado. E essas fêmeas tendem a engordar. Então é importante a gente saber disso para categorizar as fêmeas. E para tratar essas fêmeas em categorias, os sistemas eletrônicos são os grandes aliados, porque eles nos permitem entender cada comportamento de fêmea e fazer alimentações específicas ou adotar estratégias específicas. Por exemplo, um pequeno estímulo, uma frequência de alimentação maior, uma mistura de ração mais adequada para aquela fêmea. No contrapartida, as granjas que não são automatizadas, que não têm sistemas computadorizados, não podem deixar de achar que vão chegar aos objetivos. Com a mão de obra, com a equipe bem treinada, também vão conseguir fazer essa individualização dos animais. E, consequentemente, vão conseguir chegar à melhor produtividade dessas fêmeas. Então, por isso, nós nutricionistas temos um grande desafio aí por diante, que é entender essas individualidades dessas fêmeas e conseguir traduzir isso em programas nutricionais que sejam adequados para cada uma dessas categorias que eu estou aqui descrevendo. Eu gostaria de convidar vocês para continuar aqui no canal de comunicação e nos assistir no próximo vídeo, no qual eu vou discutir um pouco mais sobre o desafio de alimentar fêmeas lactantes. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!